Bom dia! 7h59. Hoje eu acertei o horário. Estava aqui esperando. Adoro ficar aqui esperando para começar. Não sair correndo, né? Então vamos tomar um café juntos. Hoje eu tô com a minha xícara que eu comprei lá no Museu do Shakespeare, na terra dele. Sonhos de uma noite de verão. Nesse frio, sonhos de uma noite de verão cabem muito bem, né? Então, eu não sei se já tá, isso aqui que tá informando que eu já tô ao vivo. Me disseram, você não tem que esperar as pessoas entrarem. Eu não sei se está ao vivo ou não. Bom, vamos imaginar que esteja ao vivo. Então, continuando com a leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 2. Nós usamos o verso 1, a introdução, eu fiz 2 vezes para dar uma explicação mais profunda, né? Mais densa, um pouquinho mais densa. Então, capítulo 1, verso 2. Ele começa assim. Primeiro ele se apresentou. Então agora ele começa. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Esse é o verso todo. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Diz assim, o verso completo diz assim. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Já começa assim bravo com a gente, né? Presta atenção no que você está fazendo. Tudo é vaidade. Então, ele começa o livro dele de uma forma forte, repetindo a palavra, né? Dando ênfase, dando força à palavra. E ele diz não uma vez, mas ele diz 2 vezes, vaidade de vaidades. Na realidade ele diz 5, né? Mas vamos começar com essas 2, né? Reforçando o quanto tudo aquilo que parece grande, maravilhoso, esplendoroso, mas se não tiver uma fundação, se não tiver uma raiz forte, aquilo é vão, aquilo é vazio, é um castelo de areia. Em hebraico, a palavra que está sendo traduzida como vaidade, ela é hevel, a palavra em hebraico. E hevel não é orgulho, né? Hevel quer dizer névoa, quer dizer um sopro, um vapor. Né? Você vê, parece denso, mas a gente não pega. Né? É algo que parece consistente, mas se desfaz. É como tentar pegar, como eu estou fazendo aqui, tentar pegar a fumaça com as mãos. Do ponto de vista sistêmico, isso nos lembra que quando a gente tenta se colocar acima da vida, quando a gente tenta controlar a vida, se colocar acima da vida, como se eu mandasse na ordem da vida, como se eu tivesse esse poder de mandar na ordem da vida. Bom dia, Georgia. Bom dia. Então, do ponto de vista sistêmico, o que seria o vazio, né? Não tem valor. É quando eu tento me colocar, assim, quando eu tento manipular a vida, por exemplo, me colocar acima da vida seria manipular, achando que eu tenho o poder de mudar a ordem da vida. Quando eu tento me colocar acima da dor ou da ordem do próprio sistema que eu venho. Aí tudo é vazio, é um desperdício de tempo, de energia, isso que ele chama de vazio. É de tempo, né? É como se a gente... Imagina as folhas soltas no vento, que poder que elas têm. Uma folha presa na árvore ainda,
tem o galho que balança, que tem um movimento, que o galho pertence ao tronco, que pertence às raízes. Tem toda uma história acontecendo ali naquela árvore. Mas quando a folha está solta no chão, no vento, que poder que ela tem? Né? É tudo vaidade. Então, de novo, com o exemplo da árvore, né? A ordem é clara. Primeiro vem quem? Vem os nossos pais. Depois somos nós, os filhos. E depois os nossos filhos, quando nós nos tornamos pais. Né? Então, primeiro a gente entrega. Depois a gente colhe. Né? A natureza é igual. Então, quando a gente tenta inverter esse papel, quando a gente resolve ser o pai ou a mãe dos nossos pais, dentro da gente vem uma sensação de vazio. A gente está no vazio. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, assim, alguém que se dedica intensamente para a carreira. Essa pessoa busca status, posição social e consegue reconhecimento, prêmios, prestígios, consegue tudo. Mas quando ela chega em casa, ela se sente profundamente sozinha, a pessoa, né? Se sente sozinha. Então, o que adianta todo esse prestígio, todo esse status, toda essa posição social, se eu estou sozinha? Eu não estou comigo sozinha. Eu digo, eu posso estar rodeada de muitas pessoas em volta e me sentir sozinha, né? Eu não me sinto acompanhada de mim mesma, né? Então, como esse sucesso ele foi construído para compensar uma dor dessa pessoa, né? Um vazio, talvez um pai que não tenha valorizado, né? E ela precisa ou um marido, enfim, ou uma esposa, alguém que não te valorizou e que você precisa provar que você tem valor. Muitas vezes a gente faz as coisas para a gente provar que a gente tem valor para os outros. Tá? Então isso é um hevel, é isso que parece que tem algum sentido, né? A gente percebe que é vapor, que é fumaça, porque não tem alicerce. Eu não fui fazer aquilo lá porque faz parte do meu caminho, do meu propósito de vida. Fui fazer porque eu quero provar que eu tenho valor. Isso não é só no trabalho, é nos estudos. A pessoa faz a faculdade, depois faz o mestrado, depois faz o doutorado, depois faz... O tempo inteiro fazendo coisa. Eu não posso falar muito porque eu sou uma que estudo sem parar. Mas eu digo para mim, pelo menos, eu me digo, né, que eu estudo sem parar porque eu tenho prazer no conhecimento, em saber mais. E eu tenho prazer mesmo em compartilhar a verdade verdadeira. É assim, eu tenho prazer de receber o conhecimento, mas me dá um prazer muito grande eu estar aqui compartilhando. Então, será que é vaidade também? Vou pensar nisso. Será que eu estou fazendo isso por vaidade? Eu acho que eu faço assim, porque de coração. Estava ardendo para eu fazer. Mas... Outro exemplo, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que trabalha como voluntária, né? Um voluntário, uma voluntária, mas lá dentro faz as coisas esperando que as pessoas reconheçam que o que ela está fazendo é importante. Olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, olha que trabalho maravilhoso que ele está fazendo de voluntário. Ele vai lá na África, um voluntário com as crianças. Olha que coisa incrível. A gente olha, né? Se isso nasce na alma, isso nutre. É isso que eu estava dando exemplo. Eu pego conhecimento e eu adoro compartilhar esse conhecimento. Eu sinto assim como se eu fosse um canal, entendeu? Eu recebo aqui, entrego ali. Recebo aqui, entrego ali. Então, isso me nutre. Eu me sinto muito nutrida, né? Quando eu passo aquilo que eu recebi, né? Mas se isso nasce de uma carência, se isso nasce da minha necessidade que as pessoas digam, olha como ela é importante, olha como ela sabe, olha como... Na realidade, isso dói. Não preenche, dói. Isso é o que ele chama de
vaidade, né? Então, eu vou perguntar para você que está me assistindo, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, se você puder mandar coraçãozinho, foguinho, essas coisas, o Instagram entende que você está gostando. Claro que se você estiver gostando. E depois eu vou deixar essa live, ela fica gravada e eu vou colocar o link para você, se você tiver interesse, entrar no grupo onde eu vou mandar o texto da meditação por escrito. Eu vou colocar aqui e vou colocar lá por escrito. Então, se você tem ele lá, você pode começar a fazer um diário de bordo, de ficar guardando esses escritos, se você tiver interesse, claro. Então, minha pergunta para vocês, né? O que você faz na sua vida que você acha que é grandioso, mas que de repente perdeu sentido? Não faz sentido nenhum. O que é que você faz na vida que não tem mais sentido? Conversa comigo, me conta aqui. Veja se você consegue identificar alguma coisa que você está fazendo para provar que você é bom, que você é boa, né? Que você tem valor. Tem alguma coisa que você faz? E aí, meninas? Enquanto vocês estão pensando, eu vou... Por exemplo, nesse momento eu tô... não sei se vocês conhecem, esse é o Uber. Ele vem aqui, enquanto ele não me dá bom dia, e olha para a câmera, olha só. Bom dia, todo mundo viu? Pronto, agora eu vou botar ele no chão. Ele não gosta muito, ele quer ficar no meu colo. Enfim, eu estava falando o que é importante, o que eu sempre fiz e de repente eu vejo que não é. Mas eu faço para mostrar que eu sou realmente importante ou valiosa. O que será? Pensa nisso. Em que áreas da sua vida você tem perseguido algo que na realidade é só fumaça? Em que áreas da minha vida eu persigo algo que na realidade é fumaça? Sinto muito. É o frio. Então, vocês se animarem a me responder, a gente conversa mais um pouquinho. Se não, tudo bem, tá um frio, tá inverno, faz tempo que as estações não estão tão definidas, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro. Mas agora estão. E tá frio, é um inverno bem frio. Casaco. E ainda tô espirrando. Então vamos para a meditação, ok? Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Hoje eu deixo cair o excesso, aquilo que eu não preciso mais. Eu vou soltar o que pesa. É uma escolha, é uma decisão. Soltar o que pesa. E vou me reconectar com a simplicidade daquilo que realmente é. E eu vou me reconectar com a simplicidade daquilo que realmente é. É isso por hoje, minha gente. Amanhã tem mais. Vamos nos reconectar com o que é e não com o vapor, com a fumaça, com a ilusão. Tenha um lindo dia. Frio. Chocolate quentinho. Até amanhã. Beijo.